Conseguindo abrir meu vídeo, seu. Não está conseguindo abrir a sua câmera? Isso. Muito bem, Maria Helena. Só vou diminuir a luz um pouco. Ana, Jussi, bem-vindas. Vamos aguardar aqui as nossas filhas também, que vão acompanhar pelo Meet. No Instagram dá para ouvir direitinho? Alguém pode confirmar aí? Só um minuto. Parece que a luz estava muito forte, agora parece estar melhor. Daniela Souza, Roberto, bem-vindos. Jazinho, nós vamos iniciar a nossa partilha. Laura, bem-vinda. Também entrou a Cida, a Karen. Obrigada, Frei. Boa noite. Louvado seja o coração de Jesus. Sempre no coração de Maria. Muito bem. Esperar mais uns 2 minutinhos, nós podemos começar. Hugo, pessoal do Instituto, Adriana, da Loja Misericórdia Materna, bem-vindos. Já 1 minuto e nós podemos fazer a nossa oração inicial. Para aqueles que conhecem o nosso devocionário da fraternidade, e o tem, eu quero fazer uma oração com vocês que está na página 193, que é uma oração da consagração dos estudos a Maria Santíssima. Uma oração de São Tomás de Aquino.
Muito bem, são 9 horas. Penso que nós podemos buscar aproveitar o nosso tempo, na medida que outros forem chegando, vão compartilhando conosco nesta noite da formação sobre o livro A Mulher Cristã e o Sofrimento. Primeiro vamos fazer uma oração, vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe nesta partilha. Este ano a Fraternidade está dedicando um ano mariano. Nós estamos vivendo um retorno ao nosso primeiro amor. A Fraternidade Misericórdia Materna tem 7 anos e se espera que a cada 7 anos nós voltemos à fonte. A fonte desta obra é Nossa Senhora, portanto nós queremos oferecer a ela este ano, vamos oferecer a ela também esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagração dos estudos a Maria Santíssima. Ó Maria, Mãe do belo amor, do temor, do conhecimento e da santa esperança, por cuja piedosa intercessão muitos, ainda que rudes no entendimento, fizeram progressos admiráveis na ciência e na piedade. Escolho-vos para protetora e patrona dos meus estudos. Humildemente vos imploro, pelas entranhas da vossa piedade maternal, principalmente por aquela sabedoria eterna que se dignou assumir em vós nossa carne e exaltar-vos no esplendor celestial acima de todos os santos. Obtende-me, por vossa intercessão, a graça do Divino Espírito Santo, de maneira que eu possa penetrar com o entendimento, reter na memória, exprimir pela vida e por palavras, e ensinar aos outros todas as coisas que trazem honra a vós e a vosso Filho, e que são de proveito para a felicidade eterna minha e dos demais homens, assim seja. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos, filhas, nós queremos começar uma experiência com vocês hoje que antes era feita somente para os consagrados da fraternidade, especialmente as mulheres. Esta é uma formação que tende a ser mais própria para as mulheres, mas com certeza os homens que estão presentes poderão colher muito também. Esta formação ela era uma formação que era dada em caráter interno da fraternidade e que esse ano nós resolvemos compartilhar com mais pessoas que nos acompanham, pessoas que estão próximas a nós, e compreendemos ser bom fazer isso. Portanto, é uma experiência, muitas de nossas partilhas são internas para a fraternidade, esse ano nós começamos a divulgá-las também. Então, às quartas-feiras, lembrem sempre, às quartas-feiras nós faremos essas formações que serão tornadas públicas para quem quiser nos acompanhar. Na primeira quarta-feira de cada mês, eu me dedicarei a preparar uma catequese mariana para as pessoas que queiram acompanhar conosco ao longo de todo esse ano. Depois, na segunda quarta-feira, a irmã Teresa Maria, ela dá uma formação sobre a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Na terceira quarta-feira, hoje, nós dedicamos uma formação para as mulheres. E na quarta-feira de cada mês, dedicamos uma formação para os homens. Assim, vocês poderiam dedicar as suas quartas-feiras para nos acompanhar aqui no canal da Fraternidade, também no YouTube, aqui no Instagram, nos acompanhar com essas partilhas, essas meditações. Essa formação específica para as mulheres tende a nos ajudar a aprofundar em certos conhecimentos da vida da mulher que foram muitas vezes carentes na nossa própria formação, na formação catequética ou em família, e também nos ajudou a aprofundar. Para esse ano, nós escolhemos esta obra chamada A Mulher Cristã e o Sofrimento.
Essa obra é uma obra muito particular, é uma obra antiga, então nós temos somente, me parece, uma edição dessa obra na Caritatem, e esse que nós fizemos, né, que nós podemos também aqui trazer para vocês. Portanto, nós faremos ao longo desse ano de 2022 o estudo, a meditação, a partilha sobre esta obra, buscando trazê-la também para a nossa realidade. Então, a cada quarta-feira, né, ao longo do ano, cada terceira quarta-feira, nós faremos a partilha desta obra. Em relação ao sofrimento, nós sabemos que ele é de instituição divina, né, e que por um decreto do alto, desde o pecado original, ele é especialmente para a mulher. Nós partilharemos isso nesse livro do padre Henri Maurice, um padre francês que reuniu algumas conferências que ele mesmo tinha feito para as mulheres, reuniu-as e fez esse livro. Esse livro foi traduzido para o Brasil, né, depois, e serviu muito. Depois esse livro ficou um pouco esquecido, era uma edição antiga e agora ele voltou a ser publicado. Por isso nós quisemos partilhá-lo durante esse ano. Padre Henri diz na página 12 desse livro que, aos olhos da fé, o sofrimento ele é filho do amor de Deus pelo homem. É difícil escutar isso. Como o sofrimento é mal compreendido no nosso século, portanto, pensar que o sofrimento pode ser filho do amor de Deus por nós. Mas ele diz, ao mesmo tempo, o sofrimento é castigo pelo pecado original. Como nós lemos na Sagrada Escritura, quando Adão e Eva pecaram, Deus estabelece para eles, né, o que seria o castigo e o sofrimento. A primeira coisa foi exatamente perder a amizade de Deus e a distância do paraíso, mas depois, para o homem e para a mulher, Deus impôs certos sofrimentos. Para o homem, nós sabemos, ele já não teria mais a disposição da criação a favor dele, então ele teria que trabalhar, sofrer para comer o seu pão. E para a mulher, Deus diz, as dores do parto, né, aumentarão e o seu marido te dominará. Então a mulher está sujeita a um sofrimento muito grande. Depois o padre Henri diz ainda, falando da página 12, ele diz, o sofrimento, ele tanto expia quanto purifica. No fundo, sem o sofrimento, ele dizia, haveria muito poucas almas que rompessem plenamente com o pecado mortal e, ao mesmo tempo, não haveria certamente nenhuma que se santificasse completamente. Então ele coloca que, na base da santificação, também nós passamos pela experiência do sofrimento. Não há um santo que não tenha, de fato, vivido essa experiência. Portanto, é algo que nós queremos meditar. O título do livro é A Mulher Cristã e o Sofrimento. Diante do mistério do sofrimento e da pouca reflexão em torno a ele, o padre Henri, ele resolve, né, com esse livro, buscar preencher no tempo dele uma certa lacuna na literatura religiosa desde aquele tempo. Então, ele, profundamente tocado, né, pelos atendimentos que ele fazia das mulheres, ele resolve fazer para elas conferências espirituais, retiros espirituais, que depois ele reuniu em conferências, publicando esta obra. Essa obra foi prefaciada por um outro padre também francês, chamado Padre Lacroix. Ele elogia profundamente essa obra e elogia também o Padre Henri. Ele diz que, quanto ao mistério do sofrimento sobre a mulher, quanto ao mistério do sofrimento, esse livro ele pode ser chamado até de Tratado do Sofrimento, ou o próprio bispo Dom Adolfo, que deu autorização para a publicação desse livro, dizia um breviário da mulher cristã. Serve para ela até como um breviário, ou seja, um pequeno tratado, né, de introdução da vida da mulher no mistério do sofrimento, da reflexão dela quanto ao mistério do sofrimento. O consolo que muitas vezes o Padre Henri dava a essas mulheres, né, a direção segura, quando elas vinham trazer para ele os seus grandes sofrimentos, se tornaram depois para ele base, né, das meditações para produzir essa obra. E o fundamento dele é
a Sagrada Escritura, o Santo Evangelho. Portanto, é uma obra muito segura e nós podemos ter a tranquilidade de ler. O que nós faremos é compreender que esta obra ela foi escrita em um determinado momento da história e que nós devemos trazê-la agora para o nosso tempo. Portanto, ele reúne as meditações do Evangelho da Sagrada Tradição da Igreja, então faz com que a sua doutrina seja sólida, para nós tranquila, no caso de estudá-la juntos, e depois ele transforma em conferências. Por fim, ele faz esta obra. Ele considera que, em relação à mulher, era necessário uma obra particular. Nós sabemos que os princípios gerais da moral ela serve tanto para o homem quanto para a mulher. Então, não existe uma regra moral para a mulher e uma regra moral para o homem. O que o Padre Henri diz é que, quanto às aplicações dessas regras, era necessário que se guiasse nas aplicações das regras morais um sexo e outro, homem e mulher, exatamente devido ao próprio caráter. Então, ainda que esse livro seja direcionado às mulheres, o Padre Henri diz, ele serve muito para os homens, principalmente para os esposos que têm que conviver com as mulheres e ajudá-las, orientá-las diante do sofrimento e, ao mesmo tempo, buscar prevenir certos sofrimentos, porque as mulheres sabem muito bem, muitos dos sofrimentos das mulheres vêm exatamente dos homens, dos seus maridos, dos seus esposos. Portanto, que tenham homens aqui também a partilhar conosco, nos acompanhar. Depois, esse vídeo estará disponível aí também no canal do YouTube, pode passar para alguém, para que todos possam meditar. A esposa passe para o marido. Assim, essa obra, o Padre Henri dizia, ainda que buscasse o público feminino, ela é utilíssima para o público masculino. Depois também, ele diz, muito útil para os próprios sacerdotes. Então, ele dizia que esse livro, até o Padre Lacroix, o seu prefaciador, diz, essa obra, ela até substituiria, em algum momento, a orientação do sacerdote. Tão segura que ela era. Então, para os sacerdotes que têm o ofício, a incumbência de orientar as mulheres, e sabe que diante do sofrimento, para ela é muito, muito difícil, então o sacerdote tem que fazer um esforço muito grande. Entrou aqui também para participar conosco um Padre Marcos. Bem-vindo, Padre, bênção. Nós estamos aqui partilhando sobre o nosso livro deste ano, que vamos meditar juntos com as mulheres, que é sobre a mulher cristã e o mistério do sofrimento. Então ele diz, é muito útil para os sacerdotes essa obra, porque os ajudaria muito a orientar as mulheres no mistério do sofrimento. Então, para a direção espiritual dos sacerdotes, seria um livro muito útil. Depois, segundo o autor, pensando na divisão desta obra, ele diz que esta obra se divide em 14 capítulos. Num primeiro momento, ele dedicará os 3 primeiros capítulos para falar dos sofrimentos da mulher em geral. Então, ele vai dedicar um tempo a partilhar de modo geral sobre o sofrimento das mulheres. Depois, ele empreende a busca de uma solução do problema, de como a mulher cristã deveria suportar os sofrimentos da vida, e isso ele examina no capítulo 4, sobre as 3 cruzes do Calvário, pensando na mulher, e depois aponta no capítulo 5º, 9º e 10º os modelos de paciência. Depois ele fala da Virgem e fala também dos santos. Desenvolvendo mais um pouco, o exemplo do modelo divino para o sofrimento, ele examinará no capítulo 6º, 7º, 8º, sobre as 3 categorias de sofrimento maiores para a vida da mulher, que são especialmente abandono, um sofrimento que faz padecer muito a mulher, depois a inquietação e a piedade. Depois ele indica cada vez mais algumas normas para que a mulher possa atuar diante do sofrimento, e depois, nos 5 últimos capítulos, ele indicará os meios pelos quais a mulher cristã pode se elevar à imitação dos modelos apontados. Então ele fala da oração, da Eucaristia, da esperança do céu,
das consolações do trabalho e a felicidade de viver. Assim, ele divide o texto em 14 capítulos. Eu espero que nós consigamos, se for possível, meditar os 3 primeiros capítulos. São capítulos simples, onde ele vai falar exatamente dos sofrimentos da mulher em geral. Isso é a base para aquilo que depois ele vai passar lá na frente. Uma coisa importante de destacar é que esta obra ela foi escrita em 1913. Essa obra, portanto, muito antiga, há mais de um século, e ela foi escrita antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, algumas coisas que nós lemos nos livros, realmente, quando vocês lerem, parecerá muito distante da realidade de vocês. O que nós queremos? Pegar aquilo que é essencial da meditação do Padre Henri, né, para compreender também os nossos sofrimentos atuais. Porque, na verdade, os sofrimentos, eles não mudaram. Eles podem ter externamente outras fontes, mas o Padre Henri basicamente aprofundará como é a consequência dele no interior das mulheres, né, e como orientá-las para a vivência desse sofrimento. Portanto, não é tão difícil assim, mesmo que em alguns momentos, como é um livro já escrito há mais de um século, em algum momento você diga, mas isso já não acontece mais hoje, a vida da mulher já não é assim. Portanto, prestem atenção naquilo que é essencial dessa obra, né? Penso que dessa introdução nós podemos pensar entrar no primeiro capítulo dessa obra. O Padre Henri vai falar das cruzes da mulher, que basicamente são duas cruzes que são para ela também a fonte da sua santificação. No primeiro capítulo, o Padre Henri, falando dos sofrimentos da mulher em geral, ele apresentará a cruz da mulher, cruzes, né, da mulher, considerando que elas carregam uma cruz sempre cada vez maiores, mais pesadas. Conforme o autor, aos outros deus, ele distribui a pena, mas me parece que as mulheres, ele parece prodigalizar, ou seja, ele parece ser pródigo, oferecer mais sofrimentos. Isso pode fazer com que muitas mulheres se sintam, da parte de Deus, um pouco pesadas, como se Deus ainda cobrasse delas a justiça do pecado original. Que nós veremos aqui, de fato, não é? As mulheres, elas tendem a carregar cruzes maiores, e se elas não forem orientadas no mistério do sofrimento, elas podem não conseguir cumprir a sua missão e, portanto, não chegar à santidade da própria vida. Muitas, na verdade, se revoltam. Quantas mulheres hoje pensam na maternidade como um grande peso, um grande jugo que só sobrecaiu sobre a mulher, e muitas, antes mesmo de pensarem em ser mães, fazem cirurgias para retirada dos seus órgãos internos, cirurgias para retirada do seu útero, porque sequer querem pensar no peso de carregar uma criança no seu ventre. Então, o Padre Henri diz de onde viria, né? De onde é que viria essa carga dobrada de sofrimento? Porque sendo tão delicadas na sua natureza, ele dizia, as mulheres não se veem poupadas dos sofrimentos. Se as mulheres são tão delicadas, não deveria ser o contrário, elas deveriam ser poupadas por Deus. E me parece, segundo ele, que Deus dá para a mulher uma carga de sofrimento dobrada. Então, como meditar sobre isso? De onde vem? Então, o Padre Henri diz que, considerando a raiz do sofrimento, ele diz o pecado original. O pecado original é a raiz do sofrimento, onde, segundo ele, a malícia da mulher, no caso Eva, custou para ela uma grande pena. E essa grande pena ela sofreu exatamente nas suas afeições mais caras. Porque as afeições mais caras da mulher são exatamente o seu esposo e os seus filhos. Portanto, aquilo que para a mulher é mais valioso é lá onde ela mais padeceu. Nós lembramos lá no Gênesis que quando Deus vem a Adão e Adão diz que cometeu o pecado, logo Nosso Senhor dá a Adão uma pena, e a pena de Adão é o trabalho.
o labor, o suor, o sacrifício. Um homem que não é capaz de trabalhar, oferecer sacrifício, suar, ele não conseguirá viver a sua vocação, não conseguirá conduzir uma família, né? Mas para a mulher, Deus também dá uma pena, e a pena para a mulher era o seu marido. Ele vai te dominar, as paixões da sua carne te arrastarão para o seu marido, ele vai te dominar, para dizer que o homem estabeleceria um jugo sobre a mulher. Nós veremos mais adiante que isso é real, isso aconteceu e ainda acontece. E depois Deus diz, as dores do seu parto aumentarão. Entre dores darás à luz a filhos. Portanto, aquilo que antes era fácil, que poderia ser fácil, agora se torna para a mulher uma grande dor. Primeiro, se sentir dominada pelo homem. E depois, padecer as dores de gerar os filhos de Deus, especialmente depois, educar esses filhos. Em relação à geração dos filhos, nós sabemos que uma criança ela é a grande consolação da mulher. Hoje nós tivemos a graça, compartilho com aqueles que nos acompanham agora, tivemos a graça de uma filha nossa, lá de Uberlândia, consagrada da fraternidade, deu à luz ao seu filho Paulo. Paulo, meu xará, e nasceu cedo, porque todo Paulo ele é apressadinho, nasce cedo e gosta de ser adiantado, gosta de trabalhar. São Paulo foi esse, não é? E foi muito rápido o trabalho de parto, mas certamente não foi sem dor, né? Porque ela deu à luz o seu filho. E uma mulher, para dar à luz um filho, ela padece grandes dores, né, no trabalho do parto, na espera, expectativa pelo nascimento dele. Portanto, mesmo que a criança seja a grande consolação do coração da mulher, quando ele nasce e ele é colocado no seio dela, ela se alegra profundamente e parece até que aquela dor, né, já não é tão grande assim, mas, ao mesmo tempo, ele diz, é motivo de grande dor e sim ao dar à luz, e motivo de maiores dores ainda, quando é necessário educá-lo. Quantos tormentos uma mãe passa para dar conta de educar os seus filhos. Então ele diz que quanto à geração dos filhos, tantas são as dores da mulher, especialmente naqueles sofrimentos da maternidade. Nada se compararia para ela, especialmente quando uma mãe ela tem que confiar o seu filho a outras pessoas, né, e redobra a sua vigilância, o seu cuidado sobre eles. Nós tivemos uma outra graça agora lá em Uberlândia, nós iniciamos a escola São João Evangelista. Essa escola dos consagrados da fraternidade, ela tem esta missão de recolher estas crianças das famílias e ser para elas uma expressão dessa família. Claro, é uma escola católica, né, que preza por tudo aquilo que nós, filhos da igreja, prezamos, pelas virtudes, pela busca da santidade. Mas vejam, quantas mães, ao confiar os seus filhos a outras pessoas, padecem profundamente porque não sabem como eles estão sendo cuidados. Às vezes a criança chega da escola em casa com palavrões nos lábios, né, com irritação no ânimo, e a mãe não sabe a fonte. Portanto, ali também causam grande inquietação. Depois, isso em relação aos filhos. Em relação ao marido, a palavra de Deus diz, a mulher estaria sujeita ao homem. É muito pesado isso, porque Deus criou homem e mulher com igual dignidade e semelhança. Portanto, nenhum estava sujeito ao outro. Quando não havia pecado, os dois se viam na mesma dignidade. Homem e mulher os criou, a palavra de Deus é muito clara, não é? E o homem se completava na mulher e a mulher no homem. Portanto, não existia a necessidade de um dominar ao outro. Não existia a necessidade de um subjugar o outro, mas com o pecado original, a palavra de Deus diz que Deus fala à mulher que ela estaria sujeita ao homem e as paixões da carne dela arrastariam e o homem a dominaria. Isso é um jugo extremamente pesado. E nós sabemos com quanto rigor, e o padre Henri Maurice também disse isso, né? Com quanto rigor essa sujeição foi imposta em tantas sociedades antigas, desde os séculos antigos até hoje ainda. Nas sociedades antigas, por exemplo, a mulher sequer tinha condição de status, personalidade civil, então nem comprar nem vender, mesmo comparecer em juízo, a mulher não podia sequer
se manifestar de nenhuma forma. Estavam sob a tutela do marido, passava do pai para o marido, e quando o marido morria, muitas vezes a mãe era submetida, não é, à tutela do filho mais velho. Ou seja, a mãe passava a ter que obedecer o filho mais velho, por quê? Porque a sociedade dizia que a mulher não pode ficar sem alguém que a lidere. E esse jugo, ele permaneceu durante muitos séculos. Entre os pagãos modernos, não foi diferente. Em quantos países o homem em casa e a mulher trabalhando? Nas famílias, por exemplo, muçulmanas, as mulheres sequer eram consideradas com almas. Então, dizer, as mulheres não têm alma, elas são afastadas da vida religiosa, então só são os homens a frequentar, as mulheres colocadas de lado. Nas famílias, né, muçulmanas, ainda hoje, as mulheres sofrem profundas agressões, mesmo agressões físicas. Eu posso testemunhar. Eu fiquei um tempo estudando na Bélgica, e a Bélgica hoje ela foi invadida pelos muçulmanos, né? E muito interessante que eles vêm de países muito agressivos. Então eles chegam na Europa, eles não têm mínima regra, não têm conhecimento das leis, então eles buscam aplicar nas famílias dele a mesma lei da terra deles. Então um dia, estando no convento na Bélgica, tinha chegado uma família de muçulmanos no prédio ao lado, e pela madrugada eu acordei com gritos dessa mulher, da esposa, apanhando do marido, né, em casa, pelas 3 da manhã, e ele estava espancando essa mulher. Não é? Por quê? Porque eles buscam implantar a lei deles. Portanto, a agressão ainda, né, mesmo nos países cristãos, pensemos nos países cristãos, né, ainda que as mulheres tivessem muito mais dignidade, muito mais respeito, nós vemos que muitas leis passadas, né, elas, sendo amenas com os homens, eram muito duras com as mulheres. Isso já depois da Idade Média, né? Então, mesmo na sociedade cristã, quando não bem ordenada pela virtude, as mulheres também padeciam. Numa sociedade cristã, verdadeiramente cristã, obediente a nosso Senhor, a mulher é vista como uma auxiliar para o homem, não como sua escrava. Então, santos padres, especialmente São João Paulo II, de modo muito maravilhoso, quando fala da teologia do corpo, por exemplo, ele coloca a beleza, né, da complementariedade do homem e da mulher, os coloca exatamente onde eles devem estar. Portanto, a sociedade cristã, nós, filhos da igreja, nós prezamos exatamente por esta altíssima dignidade da figura feminina. A igreja sempre buscou a exaltação dessas virtudes, né, e durante muitos séculos lutou por essas leis que tiravam da mulher esse jugo. Nós vemos que nos movimentos feministas as mulheres não aceitam essa igualdade entre mulher e homem. Elas não admitem que as mulheres sejam iguais. Elas sempre lutam para que a mulher de algum modo sobressaia, porque, segundo elas, as mulheres foram subjugadas e agora precisam se rebelar, se revoltar. A verdadeira fé católica, o que ela não aceita, né, é que a mulher seja inferior ao homem. Então, para nós, filhos da igreja, pensar que a mulher seja inferior ao homem é indigno da condição da criatura pensada por Deus. Portanto, se as feministas não admitem a igualdade, nós católicos não admitimos a inferioridade, porque a igualdade é o que Deus criou, né? E a igreja jamais admitia a ideia de que a mulher fosse tratada como uma coisa ou como uma propriedade. Então, na doutrina católica, na doutrina moral familiar, o que nós dizemos é exatamente aquilo que São João Paulo dizia na teologia do corpo. Ela é uma auxiliar, como uma companheira do homem por toda a vida. A sua companheira, não sua escrava. Portanto, a mulher verdadeiramente católica, quando ela respeita a lei divina, quando ela obedece os mandamentos de Nosso Senhor, de fato, ela é experimentada por muitos sofrimentos. Esses dois nós já enunciamos porque ela é de lei divina, né? Mas tantos outros sofrimentos, resignações, que uma mulher mundana ou uma feminista dessas mais treslocadas jamais admitiria, jamais entenderia que a mulher
verdadeiramente cristã, por exemplo, queira ter seus filhos e queira educá-los. E para fazer isso, muitas vezes ela até é capaz de renunciar a certos prazeres e a certos desejos que ela tinha em sociedade. Mulher feminista não admitiria isso, não conseguiria entender o porquê. Por que razão? As mulheres, portanto, elas, Padre Henri diz, sofrem com maridos, sofrem com filhos, e essa é uma obra possível somente para a verdadeira mulher cristã. Então pensem vocês que são casadas e que conhecem muito bem aquilo que eu estou dizendo, que já padeceram com seus maridos, padeceram com seus filhos, padecem com os filhos. Quantas mães têm padecido com filhos nas drogas, mães têm padecido com filhos enfermos, filhos com problemas graves de ordem mental, psicológica, mães que cuidam de filhos durante toda a sua vida, muitas vezes no hospital, mães que perderam seus filhos muito cedo. Então, de fato, só uma mulher verdadeiramente cristã seria capaz. Quantos sacrifícios, quantos sofrimentos uma esposa católica passa quando muitas vezes, tendo se casado com um marido muito amoroso, ao longo dos anos, esse marido vai abandonando a ternura, lá dos primeiros anos do matrimônio, vai se tornando ríspido, vai se tornando duro, duro em família, duro com os filhos. E uma mulher verdadeiramente católica, que se casou para ser esposa até o fim, ela padece muitas vezes com esse marido que foi abandonando Deus, abandonando a fé, abandonando as virtudes, se tornando mais duro. Como buscar a obediência dentro de um matrimônio onde o marido vai se transformando num carrasco da sua própria casa? Quantas mulheres, e agora digo como confessor, como diretor espiritual, quantas mulheres vêm trazer para o nosso coração sacerdotal esses sofrimentos? E dizem, Frei, meu marido era um homem tão bom quando nós nos casamos. Era tão paciente, as crianças. Hoje ele chega em casa, mal responde a uma saudação de um filho, não quer saber, se tornou muito duro, muito magoado com a vida, muito triste, tudo muito pesado, a vida se tornou muito pesada para ele, o trabalho, as humilhações, ele vai trazendo isso para dentro de casa. E quem padece dentro de casa é a esposa e os filhos. Portanto, como buscar uma obediência familiar diante de um homem que muitas vezes se torna para a sua família até como um carrasco? Depois, quantas asperezas, quantas humilhações uma mulher deve suportar? Quantas mulheres casadas com homens que se tornaram alcoólatras ao longo da vida? Sem contar aqueles que acabaram, por fim, até caindo nas drogas. Maridos que não conseguiram cumprir o seu dever. Então, quantas mulheres padecem esses sofrimentos, e todos esses sofrimentos, o Padre Henri diz ainda que são avivados pelo caráter sensível da mulher. Então, pela sua sensibilidade, todas essas coisas levam a mulher a padecer ainda mais, ele diz. A sensibilidade feminina, nós sabemos, é um dom extraordinário. Sem ela, nós talvez tivéssemos perdido já a ternura. Um Papa dizia, se Deus fez a mulher, foi para que o mundo tivesse uma mãe. Portanto, a mulher é essencial para a vida do mundo. E a sensibilidade feminina é uma expressão da misericórdia de Deus. Portanto, é um dom. Mas a sensibilidade também. Não é? Por ela, a mulher paga um preço muito alto. Por quê? Porque todos esses pesares que são gerados pelos maridos e pelos filhos, que são as duas fontes de grande sofrimento, todos esses pesares ela traz dentro do coração. E dentro do coração dela, pela própria sensibilidade, ela tantas vezes é obrigada a pensar de novo, refletir de novo. E como sacerdote, como diretor espiritual, nós sabemos como a mulher vem, como as mães, as esposas, as moças vêm ao confessionário, ao atendimento e colocam para o sacerdote as suas grandes dores, buscando nele a consolação que vem de nosso Senhor e, ao mesmo tempo, uma direção segura. Frei, o que eu faço? Meu marido sequer fala conosco em casa, ele chega em casa, para ele nada está bom, para ele os filhos são sempre maus, os filhos nunca são bons filhos, tudo está ruim, e eu me sinto muito mal, porque ele não quer mais partilhar, ele não fala. Nós tentamos
chegar até ele e ele não abre o coração, então a mulher vai sofrendo de novo e de novo. O padre Henri, na página 28 do livro, diz que porque sendo mais sensíveis, por isso mesmo mais delicadas e mais vulneráveis. Para o sofrimento, a mulher é muito vulnerável. Ele diz que um golpe, né, sobre um homem, aquilo que no homem afloraria, numa mulher causaria uma ferida profunda. Portanto, a sensibilidade feminina faz com que os sofrimentos, que já são grandes no interior dela, eles aumentem ainda mais. Lembrem que nós estamos partilhando sobre os sofrimentos em geral. Ao longo do ano, né, esses sofrimentos vão sendo aprofundados e trabalhados nos capítulos seguintes. Portanto, segundo o autor, isso não significaria também pensar que as mulheres fossem menos corajosas do que o homem. Porque, na verdade, as mulheres elas enfrentam muito maiores lutas e dores que o próprio homem seria capaz de suportar. Portanto, o fato dela ser sensível e, por causa disso, ser delicada e mais vulnerável, isso não é sinônimo de fraqueza ou de covardia. Exatamente, ele diz o contrário, que mesmo sendo delicada, mesmo sendo sensível e vulnerável no seu aspecto exterior, a mulher ela tem um dom de coragem extraordinário. Cito um texto dele na página 28, onde ele diz, né, visto que Deus vos predestinou ao sofrimento, ele teve de vos dar graças de estado para suportar. Então, de novo, se foi o próprio Deus que deu à mulher as dores do parto, né, e disse que esse marido iria subjugá-la tantas vezes, Deus também deu à mulher um dom redobrado de graça para que ela pudesse suportar. Continua ele. Teve de vos organizar para sofrer, como o homem para trabalhar. Eu já tinha dito que a pena do homem era o trabalho, o labor, o suor, o sacrifício. Ele vos dotou largamente de paciência, resignação, generosidade, de todas as virtudes que tornam o sofrimento mais tolerável. É impressionante porque na alma feminina essa disposição existe. Não quer dizer que já exista no grau de virtude. Existe a disposição. Se a mulher buscar trabalhar, ela chegará a virtudes muito elevadas. Talvez seja exatamente esta a finalidade do livro do Padre Henri, ajudar as mulheres a descobrirem, né, que nelas existem essas disposições para o padecimento. O título do livro é A Mulher Cristã e o Sofrimento. Essas disposições, o Padre Henri diz, elas são paciência, resignação, generosidade, virtudes que tornam o sofrimento mais tolerável. Verdade também é que a mulher, ela sempre faz do sofrimento uma criatura mais tolerável. Os homens são pouco esforçados para o sofrimento. Muitos deles, como eu, mal suportam as agulhas. Graças a Deus, não fui obrigado ainda a fazer nenhuma cirurgia no meu corpo. Então, nunca fiquei internado no hospital. Mas as agulhas me atemorizam. Olha o meu tamanho. Os homens não suportam tantos sofrimentos. Eles são tidos para o combate, para a guerra, mas para a guerra eles levam as armas. Confiam mais nas armas do que nas suas próprias forças. As mulheres vão para a sua maior luta, que é dar à luz um filho, e elas vão lá com todas as disposições de sofrer. Porque uma mulher só dá à luz por meio de sofrimento. Até hoje eu não soube de uma mulher que deu à luz sem sofrimento. Aqui eu digo que o parto cirúrgico, ele não é dar à luz, né? Ele é um parto cirúrgico, portanto tem anestesia, tira dela a dor. Mas aquelas mulheres que sentiram a dor do parto, elas saberiam dizer, é um combate, né? Depois o Padre Henri vai concluindo esse capítulo e ele cita os movimentos. Ele está escrevendo aqui em 1913, o advento do movimento feminista vem logo em seguida, né? E ele diz que esses movimentos de emancipação da mulher, né? Então as mulheres elas começaram a buscar muitas leituras, um grande interesse pelos estudos, e
em todas as classes, ele dizia, em todas as classes da sociedade, as mulheres começaram a se interessar, então a leitura dos romances, as leituras, né, mais profundas muitas vezes, ele dizia, também isso despertou um novo sofrimento no interior da mulher. Como isso aconteceu? Ele diz que por duas vias. Primeiro, pela exaltação da imaginação. Pensem vocês que uma mulher de família, ela estava com as suas crianças, o seu marido, que estava fora e voltava. Então, as leituras dessa mulher estavam muito voltadas para a própria missão dela dentro de casa. Então, ela estudar sobre como educar os filhos, ela estudar a religião, ela estudar a literatura, ela tinha conhecimentos que eram úteis a ela para o cumprimento da missão dela dentro do seu mundo, que não era um mundo pequeno. Uma mulher que tinha 10, 12 filhos, era um verdadeiro mundo. Não é? Hoje tem mulheres que têm 1 ou 2 já se desesperam, que pensam que é demais. Né? Naquele tempo, as mulheres elas tinham famílias numerosas, então a disposição da mulher era conhecer aquilo que era necessário para cumprir a sua missão. Então, todo o seu imaginário, ele trabalhava. Alguém pergunta se é possível assistir a live depois. Sim, ficará gravada, nós vamos disponibilizar lá no nosso canal do YouTube. A mulher, então, todo o imaginário dela estava voltado para a sua missão. Então, literatura, a educação dela, do próprio imaginário, era muito voltada e muito pura, voltada para a educação dos filhos. Então, o imaginário era mais ordenado. Ele diz, com essas tantas leituras, romances novos, tudo isso gera uma exaltação muito grande na imaginação da mulher. E depois, ele diz, e aqui para mim talvez seja a parte um pouco mais perigosa, ele fala da irritação que essas leituras geravam nas mulheres. Segundo o padre Henri, né, o ideal que elas formavam para si acabavam se tornando muito exigentes e muito difíceis. E por isso elas se irritavam, porque pensem vocês, uma mulher com 12, 13 filhos em casa, 8 filhos em casa, quando ela lia no jornal que tinha uma mulher independente, né, lutando pelos seus direitos, de estudar, que ela não queria casar, que ela era favorável ao aborto, essa mulher que estava em casa com 12 crianças não poderia abandoná-las para estudar, não poderia fazer a sua vida voltar atrás. Ela era mãe de 12 filhos. O padre Henri dizia, ela se irritava profundamente diante daquilo que ela conhecia. Não é? Portanto, essas novas leituras, nessa busca de emancipação dos estudos, muitas delas provocavam um sofrimento a mais no coração da mulher. Exaltação da imaginação, porque agora ela começava a pensar no mundo fora do mundo dela, e ela não podia fazer nada. Então, mesmo que o mundo estivesse cheio de problemas, ela tinha 10 crianças em casa com problemas. Ela tinha que lutar pelo mundo dela. E ela começava a se preocupar com o mundo no qual ela não pisava. Né? E depois ele dizia a irritação que essas leituras acabavam causando, porque as exigências eram muito grandes e as dificuldades muito grandes. Uma mulher não poderia abandonar todos os seus filhos pequenos para sair pelo mundo defendendo aborto ou defendendo contra o matrimônio ou o que fosse. Né? Portanto, ele dizia, as que se davam a leituras mais sóbrias, né, desenvolviam a inteligência. Mas, quanto mais alto, ele diz, as almas se elevam, tanto mais expostas elas estão ao sofrimento. Portanto, também as mulheres que chegavam a uma inteligência mais elevada pelo estudo, elas se viam diante de grandes sofrimentos. O que o padre Henri está querendo dizer aqui é só que existem cruzes para a mulher. E entre elas, essas que eu estou falando. Na página 30, ele fala de uma inquietação mundial que nasce no coração da mulher a partir desse momento. Ele diz, pode-se escrever um livro inteiro sobre a tristeza contemporânea. Isso ele está falando em 1913. Tristeza crônica e feita de insegurança. Reina nos espíritos um mal-estar indefinível e como que o obscuro pressentimento de uma catástrofe. O que isso significa? E é uma verdade muito grande. Uma mãe, ela estava inserida no seu mundo. E o mundo dela era cheio de esperanças. Por quê?
A criança hoje tinha 2 anos e ela ensinava os primeiros rudimentos, né, da leitura, da escrita, das orações. E quando essa criança tinha 5, que já começava ali a escrever o seu nome, a mãe via naquilo um progresso e via naquela criança um potencial enorme para o futuro. Quando ela viu seus filhos chegando na adolescência, maduros, puros, ela via a sociedade lá na frente, então ela tinha grande esperança. Então todo o peso que ela sofria, ela alimentava, ou então se consolava na esperança desses bons filhos. Então para ela, para essa mulher, a sociedade era algo seguro, porque a sociedade era feita pelos filhos dela, que ela via que eram virtuosos. Qual era o problema? O Padre Henri diz, com todas essas coisas, né, começou a gerar, com todas essas emancipações, leituras e tudo, começou a se gerar no coração das mulheres uma inquietação a nível mundial. Né? Agora a mulher, que antes só se preocupava em conhecer, em aprofundar aquilo que era necessário para a educação dos seus filhos, para o seu mundo familiar, para os vizinhos, a família, os parentes, agora ela começa a se preocupar com pessoas que estão do outro lado do mundo, que ela não pode ajudar, não é? Porque por mais que nós soframos com aqueles que padecem lá na África, para que nós possamos ajudá-los concretamente, deveriam existir aqueles que intermediam essa ajuda. Não tem como eu sair daqui com um saco de arroz e levar lá na África para uma mãe pobre. Então saber disso despertava uma inquietação muito grande. E ao mesmo tempo se gerava as tantas opiniões. Então o que acontece era que ele dizia, agora se opina sobre tudo. Tudo aquilo que acontece no mundo, que eu sei pelos jornais, pelas novelas, que alguém assiste, né? E sequer a mulher pensar em estudar para educar os seus próprios filhos. Esse é o estado de coisa em que nós estamos. Por exemplo, uma mãe chega, às vezes, do trabalho, cansada, faz ali o jantar para sua família e vai assistir a telenovela. Na telenovela tem traição, né? Na telenovela tem malícia, maldade, corrupção. E essa mulher começa a dar pitaco sobre todas essas questões, dar opinião, você não deveria fazer aquilo, não deveria fazer aquilo outro. E os seus filhos em casa estão se corrompendo, são imaturos. Né? O que se deveria acontecer? Aquele estudo que a mãe deveria fazer para aprofundar no conhecimento do modo de conduzir as suas relações familiares e a educação dos seus filhos, ela perde esse pouco tempo assistindo à televisão, lá, a telenovela ou um programa, e dando opiniões sobre a vida de outras pessoas que sequer elas vão ter a proximidade. Então o Padre Henri diz que essas coisas se tornaram males terríveis. E de fato foram. Né? Quantas famílias começaram a privar a vinda dos filhos, ou mesmo a desistirem do matrimônio por esse sentimento de instabilidade e insegurança que foi sendo gerado. Hoje, quando nós recebemos as tantas notícias do mundo inteiro, né, quanta insegurança nasce no nosso coração. Se nós estivéssemos voltados aqui no cuidado do nosso mundo real, do mundo que nós podemos tocar com as nossas mãos, que são as nossas famílias, as crianças, a fundação de uma escola para as crianças que eu vejo, né? Se nós estivéssemos atentos a isso, talvez nosso coração não fosse tão triste, como o Padre Henri diz, e não houvesse tanta insegurança, porque no mundo real as coisas acontecem em prol do bem. Mas no mundo virtual, nas informações, desde as 4 da manhã, quando vocês ligam o telejornal, até à tarde, a única coisa que vocês ouvem é maldades, 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 maldades e maldades. Isso gera no coração de todos uma grande insegurança, um grande temor. Então, isso gerou no coração da mulher, ele diz, por tantas informações e leituras desordenadas, gerou um sofrimento a mais. Então ela tinha já os sofrimentos da origem do pecado original, e agora ela tem sofrimentos que fazem aumentar, né? Aumentar ainda mais o sofrimento que ela já tem. Por quê? Eu atendi há pouco tempo uma moça, que ela dizia, eu não vou ter filhos, eu não quero ter filhos, eu não vou colocar uma criança no mundo para sofrer. Eu dizia para ela, mas quem disse que ela precisa sofrer? Você não será a mãe dela? Por que você vai fazê-la sofrer? Não, eu não, Frei, o mundo vai fazê-la sofrer. Mas eu disse, qual mundo?
A sua criança vai viver na sua casa, com você e o seu marido. Depois da sua casa, você vai confiar ela a uma escola que você vai acompanhar. Então, qual mundo? Porque a ideia é que o mundo está muito inseguro, muito instável. De fato, o mundo, que é algo muito grande, que eu não vou poder tocar, de fato, pelas informações que se recebe, sem considerar a graça de Deus, ele está indo muito mal. Mas nós, como cristãos, compreendemos que a graça de Deus, ela favorece, né, aqueles que buscam a Deus. Por isso, vai roubando a esperança dos bens futuros. E aí, claro, muitas desilusões, muitos desenganos, para que alguém creia com fé firme, né, nas promessas futuras de um mundo melhor. Uma mãe que tem muitos filhos, ela tem muitos motivos de alegria, de sofrimento e muitos motivos de esperança. Porque tudo ali vai depender daquilo que ela oferece para os filhos. Basicamente, filhos, esse é o primeiro capítulo, né, onde ele fala dessas cruzes da mulher. As duas essenciais lá do pecado original e aquelas que foram sendo aumentadas depois do pecado original pela desordem. No segundo capítulo, ele vai meditar sobre o mistério do sofrimento. Quanto ao mistério do sofrimento, ele começa citando São Paulo. Ele diz: toda a criação geme, sofre, esperando a libertação. Lembrem dessa palavra da carta de São Paulo, quando ele diz: toda a criação, ela está gemendo, né? Como que ela estivesse clamando por libertação desse sofrimento. E nós sabemos, e é verdade, que o homem, mais do que qualquer outra criatura, ele sofre mais porque ele tem mais necessidades a satisfazer. O fato dele ter inteligência exige muito mais satisfação do que um animal que age por instinto, né? para o qual você deve dar abrigo, água, alimento e o cuidado. Isso bastará para o animal. Para o homem, para a felicidade do homem, tantos são os fatores, né, que sempre algo está lhe faltando. Então, se ele está bem com a saúde física, às vezes não está bem com a saúde emocional. Se está bem com a saúde emocional, às vezes não está bem com a questão financeira. E assim por diante. Então, para o homem sempre parece, ele diz, que está faltando alguma coisa. Segundo ele, em sociedade, nós somos obrigados a manifestar alegria. Nós não podemos sair contando para todo mundo os nossos lamentos. Então nós manifestamos certo contentamento. E hoje mais do que nunca, porque me parece nós estamos num tempo em que muitas pessoas vivem com base muito nas aparências. Então você tem que mostrar que está sempre bem. Não importa se você, como mulher, está vivendo os seus períodos mais difíceis do mês, as suas regras, onde você sente dores, cólicas, mal-estar, né, e tudo isso. Se você está numa empresa e você trabalha com o povo, você tem que sorrir para todo mundo, tem que estar tudo muito bem. Não se pode manifestar tristeza, desalento. Então ele diz, na sociedade, o homem se vê obrigado a manifestar contentamento, mas por baixo dessa aparência, ele diz, por baixo, né, se preservam tantos sofrimentos, solidões, abandonos, quantas humilhações, às vezes trabalhos forçados, o homem que está submetido a um patrão para ganhar um salário que às vezes não sustenta a sua família, que está sujeito a tantas humilhações lá no trabalho, tanto, mas tem que sempre mostrar que está bem, sempre mostrar que está feliz com aquilo, porque o patrão diz, se você não quiser, tem outro na fila esperando para tomar o seu lugar. Depois, a nossa miséria, a miséria da nossa condição, ela é um fato misterioso, né? O fato de sermos tão pequenos. Né? E é inegável, nós somos pequenos, somos miseráveis. Se revelam em nós as nossas misérias, nossas fragilidades. Portanto, por trás dessa aparência de contentamento, existe grandes sofrimentos. Ele diz que o sofrimento é um escândalo para o nosso coração. E mais do que ninguém, para o cristão que tem motivo, né, de admirar disso. Que o cristão, à primeira vista, não parece ser inconciliável com os atributos divinos. Deus, ele pode dar o sofrimento a um coração e ainda assim essa pessoa ser feliz.
não é? Então, nós cristãos até entendemos que nós podemos fazer conviver o sofrimento, né, com a vida exterior, mas para o mundo não é tão aceitável assim. Então, a pergunta para o mundo é esta, e o mundo nos faz essa pergunta: se Deus é tão bom assim, por que ele deixa os filhos dele na desgraça? Quantas pessoas já vieram até mim como sacerdote para dizer: Frei, eu nunca fiz nada de mal, né, não cometo grandes pecados, né, mas Deus parece que não se lembra de mim. Tudo é muito difícil na minha vida. Para os outros parece ser muito fácil, mas para mim tudo parece ser muito difícil. Então, se Deus é a própria bondade, por que ele deixa os filhos dele padecer tanto? De onde vêm tantas imperfeições em nós? Por que tantas misérias? E ainda que interrogando aos seres criados e a nós mesmos, nós jamais chegaremos a uma resposta. Nós não conseguimos, de forma nenhuma, nos achegar claramente desse mistério tão grande, que é o sofrimento. Os filósofos, o Padre Henri disse, refletiram profundamente sobre esse mistério, sobre a origem dele, sobre a natureza dele, e o Padre diz, aí na página 41, para quem tem o livro, ele falando disso, ele diz: os filósofos, eles buscaram a resposta, eles deram uma resposta, insatisfeita, mas deram. Então, muitos filósofos diziam que a dor, citando agora o Padre Henri, é ao mesmo tempo um guia e um estimulante, eles diziam. É como uma badalada de sino que nos adverte do perigo e uma aguilhoada que nos incita a fugir dele. Então, seria ao mesmo tempo um guia e um estimulante. Segundo esses mesmos filósofos, a dor, portanto, não é? Elas seriam como um sinal de alerta para nós evitarmos os nossos excessos, para não colocarmos a nossa vida em perigo constante. Mas se assim fosse, diz o Padre Henri, então como nós explicaríamos aquelas pessoas que padecem doenças incuráveis, por exemplo, que sofrem os horrores da agonia na hora da morte? Então, se o sofrimento, se a dor, ela só serve como um guia, como um estimulante, para nós evitarmos os excessos da vida, como muitos pensam hoje, basta ter uma vida saudável, alimentação saudável, vai estar tudo bem. Então explica, ele dizia, como as pessoas sofrem as dores da morte, né, e como elas padecem aquelas doenças incuráveis. Os filósofos responderam, ele diz, para a primeira pergunta sobre as doenças incuráveis, ele dizia: são frutos da lei da natureza, né? O organismo não está bem, então se busca o remédio e pronto. Para a segunda pergunta, quanto aos horrores da agonia final, os filósofos diziam que esses serviam como instinto de sobrevivência. Que aquele que sofre poderia tirar algum proveito, lutar para viver, e se não servisse para ele, ou seja, se ele morresse, serviria para outro. Então que as angústias da hora da morte, elas servem para exercitar em nós o instinto de sobrevivência. Claro, são posições absurdas as dos filósofos. O Padre Henri dizia: diferentemente desses filósofos sem coração, Deus, o nosso Deus, ele está atento até a mais mesquinha das suas criaturas. Até os fios de cabelo da nossa cabeça, a palavra de Deus diz, não caem sem a permissão de Deus, né? Nem os fios de cabelo, ou seja, estão contados até isso. Deus se preocupa e se ocupa até com isso. Por isso o padre conclui, citando ele na página 42, ele diz: se Deus ele nos submete a provações, se Deus permite, isso é para o nosso bem. Se ele dá remédios amargos, né, se mesmo nos fere e nos faz gritar, é para nos curar. Lembra da passagem de Oséias, onde Deus diz: eu firo e eu curo a ferida, né? Então, ele diz: sejamos pacientes, resignados, e o sofrimento se nos mudará em vantagem, o mal se tornará em bem e a perda se tornará em proveito. De novo, só é possível pensar desse modo se nós formos cristãos. Fora disso, de fato, o mundo não conseguiria nos entender. Depois ele diz: certamente, tal linguagem jamais seria usada por um filósofo. A pergunta é como ele poderia consolar o enfermo que está padecendo há 20 anos no seu leito de dores, ou uma mãe sofredora. Como o filósofo conseguiria fazer isso? Explicando para ela que o sofrimento é só um estimulante
para ela lutar pela vida. Certo é que a razão, né, diante do mistério do sofrimento, não consegue sequer balbuciar palavra alguma. A questão para o padre Maurice, então, é que quem nos dará, né? Então, se os filósofos não conseguem, se a criação não consegue explicar o sofrimento, quem nos daria a chave para compreendê-lo? E ele cita, lá na página 44, um chefe saxão, quando os cristãos chegaram na Nortúmbria, o rei Edwin perguntou aos seus ministros ali, porque os cristãos queriam pregar o evangelho no reino dele, então ele queria saber dos ministros o que eles achavam, se deveria ou não permitir os cristãos a pregar o evangelho. Então, esse chefe dos saxãos responde ao rei Edwin e diz: tal é a vida humana, uma curta aparição na quente luz desse mundo. Mas a que a precede e o que a sucede, igualmente nos escapa. Ou seja, de onde nós viemos para onde nós vamos, nos escapa. Isso é um motivo de grande sofrimento. Então ele dizia, sua origem e o seu fim se perdem em uma noite profunda. Se, pois, esses estrangeiros, esses cristãos aí, têm alguma coisa para nos ensinar sobre o mistério que nos cerca, ou seja, o mistério da morte, né, da nossa origem, do nosso fim, eu sou do parecer que se deve permiti-los pregar, devemos ouvi-los. Os cristãos, de fato, né, eles vieram para dar para nós, a fé católica trouxe para nós a verdadeira esperança daquele mundo sem dor, daquela vida sem padecimento, sem sofrimento, né, que é a vida eterna. Nosso Senhor, tendo passado pela morte, né, saiu vitorioso. Portanto, o sofrimento já não é para um católico o que o sofrimento é para um mundano. Para o católico, o sofrimento pode ser fonte de salvação, como eu disse antes, expiação e purificação. Tem um documento do Santo Padre São João Paulo II, Salvifici Indoloris, onde ele fala do mistério cristão do sofrimento. Portanto, se a filosofia não é capaz de nos dar resposta, nós devemos interrogar a religião. Interroguemos a religião por meio da fé para ver o que ela nos dá. Isso o padre Henri Maurice trata no livro. Ao ouvirmos São João, nós escutamos que Deus é amor. Deus é amor, nos criou por amor, redimiu e, nos amando, ele deseja ser amado. E por isso nos deu liberdade. Então, Deus nos amou, nos criou por amor, nos redimiu por amor, deseja ser amado por nós, para tal nos deu a liberdade, pelo qual nós podemos unicamente amar a Deus. Ninguém pode amar a Deus sem a liberdade. E isso é possível à sua criatura mais perfeita, os homens. Somente o homem pode, pela inteligência, exercer liberdade suficiente para conhecimento e pela vontade liberdade suficiente para amar a Deus. Só o homem, sendo livre, poderia oferecer a Deus uma homenagem que é digna dele. Portanto, esse coração voluntário que obedece à lei de Deus é possível ao homem. Por essa mesma liberdade, ele diz, pela qual nós podemos amar a Deus, nós também podemos rejeitá-lo. E foi isso que aconteceu com o pecado original, com Adão e Eva. Eles estenderam a mão para a ruína, mesmo tendo direito a toda a bonança. Isso eles fizeram por liberdade, livres para se unirem a Deus. Preferiram uma estranha aberração, que foi procurar a felicidade fora dele, fora de Deus. E o Padre Henri diz aqui na página 45 que das alturas do céu, Deus, ele assiste impotente à ruína da sua obra. Ou seja, Deus vê o pecado do homem e não pode fazer nada, porque ele deu ao homem o livre-arbítrio e ele não pode agora se contradizer e lhe tirar esse poder. E agora o homem abusa desse poder. Vê-se, apesar de sua proibição e de suas ameaças, diz o Padre Henri, levar a mão ao fruto da ciência e abrir assim a porta de todos os males, a porta do sofrimento. Então, a fonte estava lá, o livre-arbítrio. As consequências desse ato, o padre diz, foram incalculáveis. Nós podemos pensar, Adão, que via uma terra produtiva, os animais que estavam todos ordenados por ele, agora a terra não produz mais o fruto que ele espera. E ele tem que trabalhar sem tréguas para produzir um fruto. Logo,
em pouquíssimo tempo, nesse mundo devastado, nasceria o pior dos males, que é a morte. Nós podemos pensar, Caim mata o seu irmão Abel, quando Eva toma Abel nos seus braços, seu filho morto, um morto fisicamente, Abel, o outro morto espiritualmente, Caim. Eva, naquele momento, compreendeu a gravidade da culpa, a gravidade do exercício da liberdade. Se ela pudesse, não é, ter contemplado todo o sofrimento que se estenderia até nós hoje, né, desde aquele primeiro pecado a todas as gerações, ela teria, certamente, o padre diz, amaldiçoado a sua maternidade e se consumiria por sua culpa, reconhecendo que dela é a culpa por todo o sofrimento. Então, o padre Henri diz na página 46 do livro, não foi Deus quem o fez, tampouco a própria morte. Não foi Deus quem o fez. Não se pode incriminar, ele diz, nem a sua bondade nem o seu poder, visto que ele criou o homem num estado de inocência e de perfeição relativa, não é? E deu ao homem a liberdade exatamente para amar a Deus e obedecer-lhe. E foi o homem, né, no seu desespero, por querer ser Deus, que não conseguiu, não é, cumprir o seu dever. Se o homem é desgraçado, diz o padre Henri, não pode queixar-se senão de si mesmo, por causa da sua liberdade. Ele foi o artífice dos seus sofrimentos, foi ele que, abusando da liberdade, fez em si mesmo essas profundas feridas. Agora pensem vocês que essa é a doutrina católica, mas existe tantas doutrinas contrárias a essa doutrina, que diz que o sofrimento nasceu do livre-arbítrio. Portanto, a pergunta de muitos deles é por que Deus não proibiu então Adão e Eva de pecarem? Se Deus tivesse proibido Adão e Eva de pecarem, nós não estaríamos aqui com tantos sofrimentos. Deus não poderia ter feito isso, vendo que eles estavam em perigo, não deveria tê-los socorrido? Por que os cristãos usam, os pagãos dizem, né, essa teoria de que foi a liberdade do homem que gerou a dor e o sofrimento e Deus não tinha poder para intervir? O padre Henri Maurice, ele diz que sim, que Deus tinha e o fez, sem dúvida. Mas se tivesse usado da sua onipotência para retirar ou mudar a vontade do homem, Deus teria se contradito, não é? Ainda se houvesse confirmado em graça, não teria havido provação sem mérito. Ou seja, Deus criou o homem com uma perfeição relativa, assim como criou os anjos com uma perfeição. Os anjos precisariam ser confirmados para serem santos. Os homens precisariam ser confirmados para serem perfeitos. Qual era a confirmação? A obediência a Deus. Oferecer a sua liberdade e obedecer a Deus. Lúcifer diz, non serviam, não servirei. E o homem estende a mão para a árvore proibida. O homem estendeu a mão, assim como o anjo também rejeitou. Portanto, de fato veio da liberdade. Mas outras perguntas ainda vêm do mundo pagão. Eles dizem, visto que Adão, dizem eles, né, tinha tantas luzes, como que ele não percebeu que estava sendo enganado pelo demônio e viu que era uma armadilha? Como ele se deixou cair nessa armadilha? Então ele não tinha tanta luz assim? Como que numa alma perfeitamente inocente pode nascer o desejo do mal? Outra pergunta que eles fazem, por que o mistério do pecado do primeiro homem se transmitiu para os seus descendentes? Por que nós temos que pagar o preço do pecado de Adão e Eva? São essas e tantas outras perguntas que se fazem. E o padre Henri diz que todas essas perguntas geram em nós grande inquietação. Nos levanta grandes inquietações. Contudo, não se pode dar todo o tempo da vida em buscar respostas a tantas perguntas, uma vez que a fé, segundo ele, é viver num claro e no escuro. Nós não sabemos de tudo. Deus, ele não prometeu dar a nós todas as respostas. O que Deus prometeu foi nos ensinar o caminho do céu. Ao mandar Jesus vir até nós, Deus nos orientou como voltar ao céu. Mas Deus não deu todas as respostas. E aí o padre Henri diz, na página 50 já do seu livro, ele diz assim, a doutrina cristã sobre o sofrimento, ela não dissipa todas as obscuridades do mistério do sofrimento, mas nos dá a respeito luzes suficientes e uma direção segura para a nossa conduta.
O que nós precisamos é conseguir nos guiar nesse caminho para o céu, suportando e passando pelas grandes provas dessa vida. Nos ensina somente ao que nos importa saber. Então, Deus, quando Ele manda nosso Senhor vir a nós, no próprio Evangelho, Jesus ele não faz grandes tratados teóricos. O que Jesus faz é nos ensinar um modo de viver e de imitar os seus caminhos, né? As regras, as condições morais de um verdadeiro Filho de Deus. Portanto, nosso Senhor, mesmo nas parábolas que ele usa, o fim das parábolas é uma aplicação prática de alguma regra moral que nos ajudaria no caminho da salvação. Portanto, ele conclui o segundo capítulo dizendo: se a dor é a consequência e o castigo do pecado, é preciso aceitá-la com resignação, com o coração submisso e merecer, pela nossa paciência, a graça da reabilitação, que é a comunhão com Deus nosso Senhor. Aqui nós concluímos o segundo capítulo. Nós já temos aqui 1h10 de live. Nós podemos encerrar aqui este segundo capítulo e na próxima formação, que será na terceira quarta-feira do próximo mês, no caso do mês de março, será no dia 16. No dia 16 de março, vocês poderão participar conosco da continuidade desse estudo. Para quem chegou durante a formação, o livro é A Mulher Cristã e o Sofrimento. Se não conseguirem encontrar, pode entrar em contato conosco. Nós tentamos disponibilizar o livro para aqueles que querem acompanhar conosco. Os que chegaram também já para o final, nós dissemos que todas as quartas-feiras do mês, primeira, segunda, terceira, quarta-feira do mês, nós faremos aqui no Instagram uma formação, ou lá no canal do YouTube, uma formação. Na primeira quarta-feira do mês, uma catequese sobre Nossa Senhora, que eu darei a formação. Na segunda quarta-feira, uma formação com a irmã Tereza Maria sobre a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Na terceira quarta-feira, nós faremos aqui o estudo deste livro. Hoje eu fiz com vocês a introdução. A partir da próxima formação teremos as consagradas da fraternidade que vão fazendo as formações. E na quarta-feira do mês, ou seja, na próxima quarta-feira do mês, nós teremos na mesma hora, às 21 horas, uma formação para os homens, que viverão o mesmo processo. Um livro que eles meditarão ao longo de todo o ano. Filhos, nós devemos buscar profundamente aquilo que nos é necessário para o cumprimento da nossa missão nesse mundo. Sejam os jovens, as mães, as mulheres casadas, os maridos. Deus nos deu uma missão. E tudo aquilo que nós devemos buscar é conhecer a melhor forma de viver santamente essa missão. O estudo é uma grande porta para a santidade. Portanto, busquemos estudar. A fraternidade tem muitas formas de apresentar esse estudo. Na segunda-feira nós temos lá no canal do YouTube, aqui no Instagram, o Viver em Maria, que é dado por uma consagrada. Na terça-feira nós temos um outro momento de espiritualidade chamado Orando com a Mãe, que é o estudo de uma obra muito bela sobre Nossa Senhora. Nas quartas-feiras, essas formações. Na quinta-feira, nós temos a Passio Domini, a oração unida a Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Na sexta-feira, uma formação sobre as aparições marianas. Portanto, existem muitas possibilidades do estudo. Aqueles que desejam conhecer mais esse caminho, procurem a fraternidade, mandem uma mensagem, busquem lá no YouTube, o canal também tem várias formações, tem lá uma catequese de um mês inteiro que nós fizemos sobre Nossa Senhora. Nós precisamos buscar o conhecimento. Deus, nosso Senhor, nos deu inteligência e Ele quer iluminar a nossa inteligência para que nós possamos, de fato, encontrar o caminho. No meio de tanta confusão, nós precisamos encontrar o caminho de volta para Deus. Estudo e oração, boas obras. Isso é o que Deus espera de nós. Nós meditamos hoje, portanto, 2 capítulos desse livro. Pensávamos em fazer 3, mas a hora já vai adiantada. Então, meditamos hoje sobre as cruzes da mulher e sobre o mistério do sofrimento. Na próxima formação, nós meditaremos sobre os frutos do sofrimento. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, uma bênção para todos aqueles que estiveram aqui fiéis e nos acompanharam durante essa partilha. As suas perguntas
podem mandar aí. Eu não sei ainda mexer nessas coisas, não. Então, mandem as suas perguntas, nós podemos responder. Se tem alguma coisa que desejassem aprofundar, podem colocar aí, nós também podemos depois aprofundar. De todo modo, estejamos unidos, né? Que nós façamos juntos, aqueles que querem, com liberdade, façamos juntos esse caminho ao longo desse ano de amadurecimento nesse mistério tão profundo, especialmente na vida da mulher. Vamos rezar e eu darei a bênção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa amada Mãe, a Virgem das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Santa noite. Santa noite com Deus.